Macioli. É Fátima Macioli? É, tá É porque certo. na minha cabeça veio a Fátima Macioli da... Maria de Fátima Macioli da novela. Ei, mas é mesmo. É mesmo, É o mesmo não é? sobrenome. Eu fiquei pensando, eu falei, será que eu tô falando da Raquel Maria de Vale? Fátima, Maria Maria de de Fátima, do Fátima. nada. Pode voltar. Mas é Fátima Macioli mesmo. Quem vale pros cortes do TikTok. Olá, eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meu. Estamos em mais um episódio, dessa vez com o gerente de comunidades do LinkedIn, Luiz Gustavo Ribeiro. Luiz, LG, ele gosta de ser chamado de LG. Prazer, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter dado um sim. O LG participou do nosso último Marketing de Pessoas e Relacionamento, então esteve palestrando no evento, agora está aqui no nosso podcast. E eu queria perguntar primeiro, por que você entrou no mundo da comunicação? Por que jornalismo? Me conta. Eu sempre fui apaixonado por histórias e por contar essas histórias. Então, por isso, acho que veio esse desejo de conhecer novas histórias e acabei ingressando nesse mercado de comunicação. Mas é engraçado, porque eu sempre, junto com esse lado de contar histórias, eu sempre fui muito apaixonado por construções, assim. Então, até chegar próximo ali de decidir ou não seguir para esse universo, eu estava certo que ia ser um engenheiro, ia construir pontes, assim, ia revolucionar a cidade. Mas esse lado mais de contar histórias prevaleceu e estou aqui hoje. Muito bom. Queria que você começasse explicando também um pouquinho dessa parte de gerente de comunidades. O que é que significa isso para quem não tem intimidade com o LinkedIn? Acredito que muita gente tem, que inclusive o Brasil é o quarto país que mais utiliza o LinkedIn, que mais tem usuários. Mas eu queria que você explicasse o que significa ser gerente de comunidades. Como gerente de comunidades, eu fico na área editorial e o meu papel é fazer com que cada vez mais os usuários se sintam pertencidos e tenham mais oportunidades dentro do LinkedIn, principalmente através do conteúdo. E através do conteúdo você consegue fomentar cada vez mais as suas comunidades. Então a gente está falando de programas que a gente tem para criadores, para top voices, formas como a gente consegue reverberar temas que estão relacionados à nossa frente de notícia, destacando diferentes fontes e usuários. E aí o meu papel é realmente encontrar essas histórias, encontrar esses criadores, encontrar essas vozes e ajudá-los para que eles tenham cada vez mais sucesso no LinkedIn. E até esse dado, o Brasil ainda é um pouco mais adiante, porque o Brasil é o terceiro maior mercado em número de usuários, só fica atrás da Índia e dos Estados Unidos, e somos mais de 85 milhões de pessoas. E é muito legal você ver o crescimento da plataforma, que teve uma transformação de ser 100% um lugar de busca por emprego, e hoje é uma rede social onde você conecta, gera conexões, gera conteúdo e principalmente está ali pertencendo a diferentes frentes de negócio. Muito bom. Inclusive, o LinkedIn é responsável por 80% dos leads no segmento B2B, né? Então, isso é muito importante não só para os profissionais, mas também para as marcas. Inclusive, estamos lançando a nossa 16ª edição impressa com o tema Disputa por Atenção, que a gente fala um pouquinho sobre essa economia da atenção, né? E como o mercado virou um campo de batalha por isso, né? Eu queria saber como é que o LinkedIn favorece essas conexões e se torna palco não só para os profissionais, mas também para as marcas, até para as marcas entenderem como se conectar nessa plataforma. E até foi um pouco do que a gente falou, o mote da palestra, né, que essa disputa por atenção, que cada vez mais a gente sabe que os conteúdos efêmeros eles passam, e uma das coisas legais do LinkedIn é que os conteúdos têm uma profundidade maior, por isso quem cria essas narrativas acaba se destacando muito mais. Um dado até que eu recordo que eu apresentei é que as pessoas confiam 3 vezes mais em publicações de pessoas do que de marcas, porque as marcas são feitas por pessoas e a gente se conecta com pessoas, né? Então, cada vez mais, quem conseguir criar propósitos junto com conteúdos com mais profundidade vai se destacar. E nessa batalha por atenção de marcas, principalmente, eu tenho percebido ali que tem sido um movimento muito legal de marcas de diferentes segmentos, diferentes empresas entenderem que tem que ter uma narrativa dedicada para o LinkedIn. Não dá para replicar o que fazem e aplicam em outras redes sociais, porque o LinkedIn é a única rede social profissional que tem esse tamanho todo e a gente vê hoje outros players, outras redes sociais mais focada para entretenimento, para você passar o seu tempo, consumir outro tipo de conteúdo. Então eu tenho visto narrativas muito legais sendo criadas dedicadas para o público do LinkedIn, isso faz com que cada vez mais essas marcas tenham mais presença, tenham mais reputação e principalmente tenham aquele desejo de que possíveis colaboradores fazem parte ali desse ecossistema, né? Então a gente está vivendo essa era onde cada vez mais a nossa atenção, ela está diluída entre diferentes redes, é uma era onde cada vez mais a gente é interrompido, né? Teve até um dado que eu trouxe que, montando aqui o material da palestra, eu descobri que a gente é interrompido a cada 3 minutos e demora cerca de 23, 25 minutos para você recompor ali o seu estado de atenção. Então, quando a gente está falando de marcas, de pessoas se posicionando no LinkedIn, tem que ter um posicionamento muito forte que seja lembrado, porque se passar em meio aos milhões de conteúdos que a gente expôs todos os dias, vai ser só mais um no meio desse monte de conteúdos que a gente
vê diariamente. Achei legal isso que você falou, né? Que como o LinkedIn você tem que aprender a trabalhar, ou o LinkedIn não dá para você estar republicando coisas que você faz em outras plataformas. E na palestra que a gente teve aqui no Marketing de Pessoas e Relacionamento, você falou um pouquinho sobre os mitos. Que a gente acha que o LinkedIn só tem que ter textão, que a gente acha que a foto de perfil do LinkedIn tem que ser aquela com a mãozinha assim na frente. Braço cruzado, o braço cruzado. Queria que você contasse um pouco disso, né? De como é que vocês fazem institucionalmente, né? Para educar as pessoas a entenderem a plataforma. Até uma das perguntas que foram trazidas aqui pelos participantes do evento é essas mudanças na plataforma, essas atualizações, o porquê mudar. Então eu queria entender de vocês como é que vocês fazem para preparar o mercado para as mudanças do LinkedIn, para entender como é que a plataforma funciona. Eu sou muito a favor do processo de educação. Então é você, assim, mostrar passo a passo como funciona, porque a gente sabe que... acho que foi muito legal ter falado sobre esse tema, porque realmente a gente tem visto que cada vez mais a nossa atenção tem sido diluída e dividida para diferentes redes, né? Então, acho que uma das coisas que a gente mais faz é esse processo educacional, de mostrar para os usuários quais são os caminhos, quais são as oportunidades, fomentá-los com cada vez mais informações sobre como eles podem crescer o seu perfil, ter uma company page bem desenhada e com isso construírem conteúdos que vão ser beneficiados, que no caso os outros usuários que acompanham esse perfil vão ser beneficiados. É legal que também eu falo muito sobre esse lugar de porta-voz do LinkedIn, que eu tenho muito esse desafio de falar sobre um tema que para muita gente que já tem um domínio pode ser, legal, já conheço sobre isso, mas lá as coisas mudam muito rápidas, então uma rede social tem uma velocidade de transformação e de mudança muito rápida, e como cada vez mais eu tenho buscado esse equilíbrio em como eu consigo pegar um tema que para muita gente já é batido, maçante, entre aspas, mas que sempre está se renovando, né? Então, pegar esse processo de educação, transformá-lo em conteúdo, transformá-lo em informação e fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação, que eu acho que é isso que transforma tudo, né? Então a gente tem, lá no editorial, a gente tem programas para criadores que a gente faz de ciclos em ciclos, a gente faz com que cada vez mais esses criadores, usuários, top voice, tenham destaques no editorial, que isso faz com que eles tenham mais visibilidade, eles acabam sendo mais destacados, e as outras frentes de negócio também. Então a gente tem a frente de marketing, frente de mídia, frente de talentos, de recrutamento, de learning, que é a aba de curso do LinkedIn, e cada uma dessas lideranças, dessas frentes de negócio, tem um objetivo principal de fomentar o LinkedIn sobre essas atuações, né? Então, eu puxo muita sardinha para o meu time pro editorial, porque até a gente mostrou na palestra, o conteúdo editorial do LinkedIn impacta mais de 800 milhões de usuários todos os dias, dos mais de 1,2 bilhão que a gente tem. É muita gente. Eu não consigo mensurar, imagino que o pessoal de casa também não vai conseguir. Então a gente tem que ter esse cuidado muito bem minucioso de entregar o melhor conteúdo possível para que outras pessoas se sintam inspiradas a criar também, assim, sabe? E eu acho interessante que o LinkedIn, acho que ele tem até um papel democrático, né? De fazer com que pessoas entrem no mercado, tenham conexão, conheçam outras pessoas, conheçam outras empresas. E você foi um dos responsáveis por criar essa parte do Top Voice do LinkedIn, né? Que a gente vê muita gente colocando no seu currículo, isso vira um destaque. Vira um destaque. Eu acho que é uma forma até da pessoa se descolar daquela marca, porque muitas vezes a pessoa faz muita coisa legal naquela marca, mas tá lá, tá limitada àquele espaço, né? Eu acho que o LinkedIn que abre essa porta, essa janela. Queria que você falasse um pouquinho sobre as partes do Top Voice e como é que vocês têm cuidado cada vez mais dessa atualização da plataforma. O Top Voice é um programa que foi criado há um tempinho. Antes tínhamos programa de Top Voice e programa de Influencer. Influencer dá nome aos bois aqui entre aspas. A gente tinha a Luísa Trajano, Carla Morim, que são perfis muito grandes, que já têm um peso no mercado, que estão criando conteúdo há muito tempo, Camila Farani, enfim. E a gente transformou esse programa para que outros membros fossem recompensados também, porque o Top Voice, ele era uma lista que era destacada anualmente, então acho que entre 20 e 25 membros recebiam esse selo. E imagina, entre milhões de usuários chegar numa curadoria de 25, e a gente entendeu que mais pessoas precisariam dessa visibilidade, porque a gente sabe o impacto que tem. É o que você mesmo falou, hoje membros utilizam o Top Voice como uma forma de reverberar e potencializar cada vez mais os seus negócios. E hoje em dia o programa ele é dedicado para quem está criando conteúdo autêntico, tem constância e que de alguma forma está fomentando para que outros usuários sejam mais bem-sucedidos dentro do LinkedIn. E quando a gente chega nesse perfil, é muito legal porque a gente sabe que hoje em dia os usuários do LinkedIn quem cria conteúdo tem um desejo muito grande.
Então a gente, quando chega num perfil que a gente entende que realmente ele tá ali nessa linha, tá cumprindo ali os checks que a gente está buscando, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que é uma chancela que para essa pessoa vai ajudar muito. Então hoje, para ser Top Voice, o usuário precisa ter uma recorrência de pelo menos 4 conteúdos no mês. Ele é um programa que tem uma renovação a cada 6 meses, e aí a cada 6 meses a gente reavalia os perfis, entendem se eles fizeram o dever de casa ali, de criar esses conteúdos, gerar engajamento. E eu falo que uma das partes mais importantes, quando eu, pelo menos, faço a avaliação, é ver como que está sendo o engajamento com outras redes. Porque tem muito perfil que acaba só falando de si e para si, né? Não interage nos comentários, não responde ali os comentários, e não faz o mínimo, que é um dos tópicos de rede social, um dos objetivos de rede social, que é você interagir com outras pessoas, né? E esquecem a grama ali do vizinho. Então eu vejo como que está sendo esse comportamento com outros usuários, a troca, porque acho que isso que é o mais importante. Quando a gente está falando de rede social, de fomentar comunidades, é você engajar com outras pessoas, o que muita gente acaba esquecendo. E hoje, cada vez mais, eu vejo que os usuários que acabam chegando nessa chancela ficam muito felizes e eles conseguem fomentar muito seus negócios. Então, até brinco lá, falo, gente, eu também queria ganhar esse selo de Top Voice, mas é uma felicidade grande porque é uma forma de você devolver para o usuário aquilo que ele está colocando em prática para a rede social também. Achei legal o que você falou, né, que é pelo menos 4 posts por mês. Na minha cabeça isso é pouco, né, e eu acho que o LinkedIn, ele tem muito essa mudança de cultura em relação ao consumo de uma rede social, de uma plataforma. Sim. Eu sinto, pelo menos eu quando estou consumindo a plataforma, eu sinto que dá uma desaceleração. É como se você desse uma pausazinha, não é o mesmo ritmo, não é a mesma coisa que como o Instagram, como outras plataformas de entretenimento, que muitas vezes é um consumo mais rápido, tudo é muito acelerado. E eu queria entender de vocês, como vocês reconhecem a cultura que a marca criou, que a plataforma criou e conseguem continuar fortalecendo isso? Não só eu, mas como todo o meu time, e acho que os quase 20 mil funcionários que o LinkedIn tem no mundo, a gente é muito mais a favor de qualidade em que quantidade, assim. Acho que essa era onde o acesso ao conteúdo é muito rápido, a gente privilegia e sempre vai preferenciar conteúdos mais profundos. Por isso, eu sempre falo de trazer autenticidade, e eu acho que é difícil você trazer autenticidade em pelo menos 3 conteúdos no dia, porque você vai estar replicando muito do que você vê. É óbvio que a gente tem perfis que tem essa característica de ser uma pessoa que vai compartilhar notícias do mercado. Então ele tem uma velocidade muito mais rápida. Mas se ele vai fazer uma análise de mercado, ele demora mais tempo para processar, entender e refletir, colocar em prática. Por isso a gente sempre fala que pelo menos o LinkedIn tem 3 papéis, assim, o de educar, que é aquele perfil mais analítico, que traz mais insights, ele entra talvez nesses 4 por mês. Tem o de informar, que talvez ele tenha uma velocidade muito mais rápida, e tem o de conectar, que é aquela pessoa que está conectando informação, com conexões também, com propósito. Então é legal que se você olhar 4 posts, é pouco, ao mínimo. Então, 1 por semana. Mas eu prefiro muito mais que o usuário crie 1 por semana, com muita qualidade, curadoria, análise, interaja nos comentários, do que ele crie 4 em uma semana e não esteja gerando nenhum tipo de conversão para si e para a comunidade que ele tem engajado. Muito bom. Inclusive, a gente estava conversando agora e eu pensando, eu tô de blusa nova, logo nova, o nosso Meucast tá com logo novo, o YouTube tá com logo novo, acho que vocês perceberam que a gente mudou a identidade visual do nosso meio, né? A gente tá vivendo aí, celebrando os nossos 5 anos de existência, lançamos mais uma edição impressa já com a nossa logo nova, então a gente tá muito feliz por esse momento. O LG esteve aqui junto com a gente também, trazendo um pouquinho do conteúdo, inclusive siga o nosso meio no LinkedIn, por favor, assina aqui o nosso canal no YouTube, curte esse vídeo, compartilha também. Você que quer saber mais como mexer no LinkedIn, quer ajudar os amiguinhos também no trabalho, compartilha esse vídeo que o LG vai trazer mais dicas aqui pra gente. LG, agora querendo saber um pouquinho dessa parte das atualizações. A gente teve algumas perguntas aqui no nosso evento, o pessoal perguntando, por que saiu essa ferramenta? Por que voltou aquela e tal? Eu acho que vai muito de vocês entenderem o que ainda faz sentido para o mercado, o que é que não faz. Queria saber como é que vocês fazem para estar sempre se movimentando e para acompanhar, de fato, as tendências do mercado, como a IA da vida, né? De entender o que é feito por IA, o que não é, de trazer essas discussões. Queria saber o que é que vocês fazem para se manter atualizados e para manter os usuários atualizados sobre as ferramentas que mudaram, eles entenderem o processo de evolução da plataforma. A rede social é teste e muda muito rápido, né? Então você tem que estar aberto a ter coragem para testar e ao mesmo tempo ter coragem para reconhecer o que funciona e o que não funciona. E é muito legal porque cada vez mais a gente tem esse interesse em entender o que de fato está funcionando, não só para a plataforma como marca, mas principalmente para os usuários, que são aquelas pessoas que impactam todos os dias a rede de consumo ali do LinkedIn. Então, a gente teve até recentemente um produto que
que a gente estava testando, que era a Videotab. Então você tinha uma aba de vídeos ali e ele criou ali uma expansão muito grande de consumo de vídeo, né, que até aquele dado de aumento de 34%, mas aí, enfim, o time de produto entendeu que ele precisava voltar a 2 casas para ter um avanço maior. Então hoje ele está só disponível nos Estados Unidos. Então acho que a ideia é que cada vez mais, até eu falei na palestra, né, se você vê um conteúdo que não é do seu interesse, clica ali nos 3 pontos do lado, fala por que você não entendeu, traz os feedbacks para a plataforma, porque a ideia é que a gente entregue o melhor conteúdo para você, a melhor experiência, mas a gente precisa saber o que você está tendo daquela experiência, né? Como que está sendo, o que você está aprendendo, o que não está sendo tão legal. Porque a gente sempre coloca bem aberta essa ideia de que os usuários são a principal forma de testar e de entender o que está funcionando ou não. E quando a gente fala de AI, a gente tem visto uma disputa muito grande por atenção e principalmente quem está sempre querendo sair na frente, né? E hoje em dia, uma ferramenta que em 3 segundos gera um post para você, é muito fácil de você sair na frente. Mas será que aquilo de alguma forma está realmente agregando um valor para sua marca, está trazendo ali algum tipo de estímulo para sua comunidade engajar com seus conteúdos? Por isso eu sempre sou muito a favor de você ter cuidado e não sair automatizando todos os processos e principalmente a parte mais genuína que você tem, que é a sua voz, né? Que é a forma de você comunicar. Eu até fiz um post recentemente que eu vi que teve um engajamento super alto porque era falando sobre comentários com AI, porque eu comecei a perceber que nitidamente dava para você ver o comportamento ali, e muita gente falando que é contra esse processo, que acha que tirar a parte mais genuína e ingênua que você tem de criar um conteúdo e colocá-la de uma forma automatizada é você tirar a sua voz e não ter ali para onde seguir, né? Por isso eu sou a favor de que cada vez mais a gente continue utilizando com cuidado, mas que principalmente a gente pense em como que a gente quer ser lembrado no final do dia, né? Quer ser aquela pessoa que vai ser lembrado pela velocidade do conteúdo ou pela análise e a profundidade. Então é uma das preocupações que a gente tem muito grande de entregar sempre a melhor experiência, por isso que a gente está sempre testando. Às vezes uns produtos funcionam, às vezes outros eles têm que deixar um pouco de lado ali para a gente colocar em preferência aquilo que é o objetivo de marca para aquele momento. Muito bom. Chegando ao fim do nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse uma dica aí. Não vale LinkedIn, né? Usem não vale LinkedIn, consumir LinkedIn. Vale sim, gente, por favor. Mas eu queria que você trouxesse uma dica de filme, livro, série. O que é que você consome? Você que produz muito conteúdo no LinkedIn, Sim. né? Até acho que serve como dica aí de como você sai dessa bolha e consegue se inspirar e absorver conteúdos relevantes. Olha, a forma que eu mais me inspiro, sem dúvida, hoje em dia, é vindo bastante pro Ceará. Tava contando até pra Gabi, porque eu venho bastante pra cá. Então, sem dúvida, a forma que eu mais me inspiro é tendo essa rotina entre São Paulo e Ceará. E um livro que, coincidentemente, eu tô terminando, que imagino que a audiência deva ler, porque é a autora daqui, O Cabeça do Santo, da Fátima Scioli, que não tem nada a ver com comunicação, mas que conta a história ali e reverbera muito sobre a cidade aqui. E que tem me feito, principalmente nesse lugar de inspiração, buscar histórias novas. Então, eu sou apaixonado por histórias. E eu recebi esse livro de presente, ele conta história de personagens daqui, narra sobre algumas cidades daqui também. Então, indico para quem ainda não teve a oportunidade de lê-lo. Muito obrigada, Obrigado. LG. Obrigada pela sua participação. Ó, gente, o LG participou do nosso impresso, do nosso evento. Ainda Dei tá um check participando nos 3, pronto, né? Dei um check já nos 3. É nosso meio já. Eu A tenho gente que vai dar colocar uma, vai eu ceder quero uma até uma blusa, dessa. por favor. Muito obrigada, LG. Obrigado. Obrigada pela sua disposição Prazer. de compartilhar conteúdo, de ensinar mais sobre essa plataforma que mudou tanto o mercado, né? O mercado não só brasileiro, o mercado de outros países Sim. aí vem crescendo cada vez mais por conta do LinkedIn. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua criatividade. Obrigado, fico feliz de ter contribuído. E quem quiser saber mais de LinkedIn e outros temas relacionados à criação de conteúdo, só me acompanhar aqui também. E dividir esse espaço com você é sempre um privilégio. Muito bom. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o Nosso Meu de cara nova. Muita novidade boa vem por aí. Então, continue acompanhando a gente, continue acompanhando o nosso Instagram, @onossomeio, nosso canal no YouTube, claro, Nosso Meucast. No seu, no meu, no Nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.